Hoje é o último dia de folia e aí muita gente pensa que o ano só começa depois do carnaval, mas a gente sabe que não é bem assim não, né? Tem quem já aproveitou aí o início do ano para poder investir, abrir um comércio, se tornar um profissional autônomo, né? Dono do próprio nariz, que às vezes é bom. Mas tem também quem fica nessa dúvida se deve ou não arriscar e de repente se tornar um empreendedor. Será que vale a pena em um período de crise ou é justamente agora que você tem que tomar coragem e dar aí um passo para frente? Quem vai responder para a gente aqui é o Silvano Bezerra, é consultor empresarial, está aqui com a gente. Silvano, boa tarde, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque será que não é mais fácil, de repente, muita gente se pergunta, né, ser empregado de uma empresa do que ser dono da sua própria empresa? De qualquer forma, a pessoa tem que se preparar e muito, né? Se for querer ser empregada, tem que se preparar bastante. Ainda mais hoje que o mercado está tão competitivo e restrito, as vagas estão escassas, né? Então tem que se preparar muito. Para ser um futuro empresário também não é diferente. Precisa muita preparação. Tem muita gente que está assistindo, né, e pensa em abrir um próprio negócio. A gente fala dessa questão do fundo de garantia também, né, do saque. Algumas pessoas estão pensando em investir esse dinheiro, mas às vezes a pessoa vai investir em algo que ela não tem conhecimento. Ah, vou investir na área de cosmético e não entende nada. Como é que faz para a pessoa saber o que ela tem um talento aí, né? Exato. Ter um negócio próprio é um sonho de muita gente, né? Mas está aí envolvido em riscos, tem que ter muita coragem para isso. Investir um capital num negócio novo tem que ser feito com uma certa preocupação, uma certa cautela. Essa pessoa que pretende seguir por esse caminho, ele tem que procurar algumas coisas antes, né? Ele tem que saber o que ele quer fazer, se ele tem competência para fazer isso, se ele tem conhecimento para isso. Se ele não tem, ele tem que procurar se informar. Um curso, de repente, ou um curso, exatamente. Então, muitas vezes se começa algo novo com aquilo que já se sabe fazer. Então, tem muita gente aí que já tem alguma habilidade, alguma coisa, e ele já parte disso, de alguma coisa que ele já gosta de fazer. Isso também é bastante importante, fazer o que gosta, e é um começo. Não necessariamente que ele vai parar ali, mas ele tem que crescer e com o tempo ele vai se aprimorando através de cursos, palestras, enfim, né? Chegou uma pergunta pra gente aqui da Leila de Itapeva, é muito interessante a pergunta dela. Ela quer saber como que o empreendedorismo pode chegar, né, aos jovens, aos adolescentes, por exemplo, na zona rural. Bacana. Então, o jovem na zona rural, ele tem que observar, primeiramente, se ele quer se dedicar àquela atividade que está ali próximo dele, né? E nesse meio, ele tem muita coisa que ele pode estar fazendo. Se ele for proprietário ou, de certa forma, ele tem a posse de alguma terra, ele pode desenvolver alguma atividade naquela terra, né? Ele tem que buscar um público-alvo, se ele vai produzir alguma coisa, para quem ele vai vender, se esse futuro cliente está próximo dele, ou ele também pode, muitas vezes, ampliar o horizonte e ter um tipo de produção que possa ser vendida, comercializada, além da própria cidade, né? Pode vender para outras capitais, outras cidades, onde vai consumir aquele produto dele. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores do mundo de flores, né? A gente vende flores praticamente para o mundo todo. Isso é um grande exemplo de atividade rural hoje. Uma coisa que acontece muito, as pessoas abrem uma empresa e desistem pouco tempo depois, 3 meses depois, 6 meses depois. Existe um tempo certo para essa pessoa esperar o negócio dela vingar mesmo? Eu vejo que não é bem que a pessoa desiste, né? Ela é forçada a parar, porque a empresa perde o fôlego. Ela não se preparou, ela não se capacitou, ela não tinha um capital de giro para suportar. Não planejou. Não tinha. Então ela acaba sendo obrigada a parar. É comum você ouvir dizer, e eu concordo com isso, que o prazo bacana para você poder esperar um retorno desse novo negócio é algo aí em torno de 2 anos. Então pense que durante 2 anos você vai ter que viver de alguma forma. Então, aquele fundo de garantia, aquela reserva que você tem, você não pode gastar ela toda no novo negócio. Você tem que ter uma reserva para você poder se manter ao longo desse 1 ano e meio, 2 anos. Porque senão você vai ser obrigado a parar. Se planejar, né? Porque às vezes você tem que pagar um funcionário, tem que ir investindo, né? Com certeza, com certeza. Todo negócio exige um investimento. Então, um bom plano de negócio é isso. É você colocar nesse plano todas essas possibilidades. Você consegue, através de um plano de negócio, saber quanto você vai precisar de capital para aquilo. Uma última pergunta muito rápida. É uma hora boa ou não é, por conta de crise econômica ou não, de investir
tendo seu próprio negócio? Sempre é. Sempre é? Sempre Tá é, bom. com certeza. Tá bom, querido. Muito obrigada pela sua presença. Até um próximo bate-papo aqui com a gente no Tem Notícias, tá bom? Muito obrigado. Boa semana aí.